Earlier this year, the swarm New York City back.
Que abençoe e proteja cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite. Mais uma vez, eu sou o Gustavo. É um prazer enorme estar aqui com cada um de vocês nesta noite de sábado, onde você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, passeando, vendo um filme, lendo um livro, namorando, fazendo qualquer outra coisa. Mas você decidiu estar aqui para acompanhar a facção criminosa cristã. Eis que vos falo 01. Sejam todos muito bem recebidos. Você que está acompanhando hoje pela primeira vez, não se espante. É a minha bonitinha da Belinha, que está ali irritada com o Buddy Buddy, e ela está latindo. Daqui a pouquinho também o Buddy começa a dar os 5 minutos de loucura nele e correr a casa toda. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Você que, como eu já disse, está acompanhando hoje pela primeira vez, atendeu o convite, ou você que já faz parte do Clube do Arroz de Festa. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua paciência e também pela sua audiência. Vou começar agora aqui no Instagram, vamos lá, 3, 2, 1. Muito boa noite a todos os amigos do Instagram, eu sou o Gustavo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um Hangout do canal Projeto Ezequiel 33. Hoje, sábado, 21 horas e 4 minutos aqui na Flórida, 22 horas e 4 minutos horário de Brasília, e estaremos juntos pelo menos por 2 horas. As lives não estão sendo mais curtas, aliás, nunca foram muito curtas, mas hoje o tema pede, o tema é excelente e eu espero que vocês também gostem. Bom, essa mesma live está sendo transmitida pelo Periscope, através do Twitter, também pelo Twitch, se você segue o canal no Twitch, também está sendo transmitido pelo canal A Verdade é a Verdade, Vest et Verum, também pelo canal Brasil 360, aqui pelo canal Projeto Ezequiel 33. Lembrando que setembro, dia 1º, que será um domingo, voltaremos então com o canal oficial, o 4SA Flórida, que hoje eu coloquei quase que toda a tarde, várias lives no canal 4SA Flórida, lives que já foram transmitidas aqui, mas tem muita gente que está inscrita lá no canal 4SA Flórida e que ainda não se inscreveu aqui no projeto Ezequiel 33. Muito boa noite, Vera Fernandes, Bel Girassol, Laércio Crestani, Paulo Valdeir Fagaraz, Elismara Alves, Tomás, quem mais está chegando por aqui? Deixa eu voltar. Hélio Santos, o homem da voz bonita. Eu tenho guardado o seu áudio, tem também do amigo, que eu cometi uma injustiça com ele, pedi perdão, coloquei um áudio lá no grupo do Telegram, ele mandou um vídeo para mim, pediu para que eu tocasse, eu vou tocar sim, numa live, havendo a possibilidade, eu toco hoje o áudio dele. E quem mais está por aqui? Marcele, muito boa noite. OVNI Alienígena, Cida Lima, vamos aqui um pouquinho para baixo. Alexandre Marques, Nievson Nunes, Emerson Delgado, desde Manaus, um abração, meu querido. Fábio Teixeira, Rui Fernandes, Sérgio Costa, Dylan Maza, Maria Belbit Cirilo, Beta, Sidney Ribeiro, Fábio Azevedo Marques, Thiago Moreno, Extreme English, outro arroz de festa, Luiz Marzocchi, Nildão, muito boa noite também para o Kemuel Godoy e Jorge Pereira. Vamos ver agora aqui no Instagram, Pastor Fábio Azevedo, muito boa noite. Luciane Naldi, boa noite também para você. Quem mais está chegando por aqui? Bom, por enquanto só pessoal aqui no Instagram. Espero que o Instagram também não esteja boicotando, não é mesmo? E não dá para ver nos outros canais, no Twitch, também no Brasil 360, muito menos no canal A Verdade é a Verdade. Bom, meus amigos, espero que as crianças já estejam dormindo,
ou então distraídas com outra coisa, porque os temas que serão mostrados aqui serão temas pesados e impróprios para crianças. Muito bem, vamos começar da seguinte forma. Eu não quero, por isso que eu estou aqui pensando, para não passar uma impressão que eu vim aqui para criticar. Não, não é isso. Mas, como deve ser do conhecimento de muitos, até quem não é inscrito, eu também não sou, e o FoiStube me manda recomendações do vídeo dela. Muito bem. A menina lá de Londres, ela fez um vídeo, mais uma vez, alisando, passando panos quentes no Islã. E a reação foi imediata. Muita gente escreveu lá nos comentários várias coisas. Eu tive a oportunidade de ver alguns e ela ficou desesperada. Certamente não gostou, né? Não aceita a crítica, e ela fez um outro vídeo estupefata, né, com a ignorância funcional, o analfabetismo funcional do brasileiro. Esse é o título, basicamente, do vídeo. O analfabetismo do brasileiro com relação à religião. Muito bem. Bom, hoje eu vim disposto a chutar o pau da barraca, sem agressões, sem sarcasmo. Vamos responder dentro de uma moral e de uma decência. Bom, ela começou o vídeo que depois ela tirou, porque ela não aguentou as críticas, querendo mostrar ou dar a entender que o Islã age da forma como conhecemos, porque também o Islã foi provocado, que são os poderosos, a elite globalista, que financia armas, etc. Aí mostrou no Afeganistão a destruição, crianças que viram gente morrendo, quem sabe os pais, etc. e tal. Tudo bem, não vou tirar o mérito da questão, isso realmente acontece, não vamos passar panos quentes. Agora, o que não é dito, pessoal, a introdução de toda a história. Muita gente sabe ou conhece que o Islã começou com supostas revelações do profeta Maomé dentro de uma caverna, revelações essas que foram ditadas, já que ele não sabia ler nem escrever, foram faladas, foram ditadas supostamente pelo anjo Gabriel. Essa é a história oficial. Se você perguntar a qualquer muçulmano, eles vão dizer isso, né? Inclusive, até em alguns comentários que eu alcancei a ver do vídeo que ela fez, pessoas se dizem cristãs dizendo: olha, foi excelente esse seu vídeo, eu não conheci o Islã por esse prisma, por esse ângulo, agora eu passei a entender muito mais o Islã. Quer dizer, acariciando, dormindo de conchinhas com o inimigo, né? Porque, de acordo com aquele vídeo, o Islã é a vítima da história e os demais, nós somos o bicho-papão. E não foi apenas um comentário, alguns comentários de pessoas que se dizem cristãs. Bom, a minha proposta aqui nesta noite é de trazer aquilo que não é falado. Ela falou muito bem dos braços do Islã, as divisões mais conhecidas, sunita, xiita e sufi, de onde vem o sufismo, ideologia a qual o guru da Virgínia, até pouco tempo atrás, fazia parte. E também da Tariqa, que é a parte esotérica do Islã.
Então, a minha intenção aqui é de mostrar a vocês a verdade, pura e simplesmente a verdade. Aquilo que ela, como estudante de inteligência, não sei se ela não sabe ou ela omite por falta de caratismo, por falta de caráter. Mas vamos mostrar aqui a verdade sobre aquilo que pouca gente sabe. Muitos aqui de vocês já tiveram contato, porque eu tive o prazer e a felicidade de revelar isso para vocês. E será mostrado aqui, ou serão mostrados aqui, alguns documentos e também alguns vídeos, imagens raríssimas contra as quais não há argumentos, não existem argumentos. Então, eu vou colocar aqui no ponto, tá bom? Já está aqui. Colocando aqui no ponto, vamos lá. Aí vocês podem ver um vídeo do Walter Veith, Ataque Total 16, a conexão islâmica. Então, eu vou me abster de falar para que não seja dito, o Gustavo está combatendo, ele tem inveja, porque o canal dela cresceu, etc. e tal. Não é nada disso. Trata-se de mostrar a verdade. Então, essa verdade será mostrada aqui. Vou colocar a tela cheia, tá bom? Já tem, a pessoa fala em cima em português e dá para todos entenderem. Vamos, então, a algumas partes aqui primordiais. Infelizmente, vocês do Instagram não poderão ver, mas podem ouvir. Vai ser uma história interessante. A religião islâmica cresceu muito hoje. Ela tem umas características fascinantes. É uma religião exclusivista. Ninguém de fora entra. Se ocorrem peregrinações a Meca, somente os adeptos da fé islâmica podem comparecer a essas peregrinações. É uma religião exclusivista. O evangelismo é totalmente proibido nas nações islâmicas. Essa religião tem total domínio dos territórios que ela controla. Agora, o que é o Islã? Agora, eu conheço muita gente da fé islâmica. Como professor universitário, eu já lidei com muitos alunos que são islamitas. E eu posso lhes dizer que eu tenho muito respeito por eles. Eles são sérios sobre sua fé, eles são conscienciosos, eles creem que estão fazendo a coisa certa, eles têm uma estima bem elevada acerca daquilo que é certo, eles sabem o que é errado, eles defendem seus princípios. Aqueles que propagam a fé islâmica têm ideais bastante elevados. E eles são leais, como ninguém mais. De todos os meus alunos, eu posso honestamente dizer que aqueles que vieram de uma fé islâmica, eles são leais além do que eu possa descrever. Então, deixem-me fazer um elogio a eles. Vocês vão se lembrar que nas palestras passadas, que havia dois aspectos na religião dos Cavaleiros Templários. Um para as massas, para os não iniciados. E de acordo com Morais e Dogmas, todos os testemunhos quanto a essa questão indicam que era o catolicismo. Então, o mundo externo, eles seguem o catolicismo, mas o círculo interno esotérico, eles seguem a Lúcifer. Isso aconteceu com o catolicismo. Entenderam, pessoal? O mundo externo segue o catolicismo. Então, existe aquele catolicismo para as massas, como existe aquele catolicismo do círculo interno, onde adora-se livremente e abertamente a Lúcifer. E assim também é o Islã. O Islã não é monoteísta. E isso é o que nós vamos ver. Então, serão derrubados aqui vários conceitos e tabus que foram passados para enganar as pessoas. Aí fica aquela pergunta: será que ela não falou sobre
o que é realmente o Islã porque não sabe ou ela omitiu propositalmente? Continuando. Vocês acham que é possível que a mesma coisa esteja acontecendo com a fé islâmica? Que há um círculo interno e um círculo externo, que o círculo interno tem uma religião, enquanto o círculo externo tem uma religião para as massas. Na fé islâmica, e que haja uma organização central que esteja controlando os dois. E onde é a sede dela? Bem, a Bíblia diz que a sede é Roma, nenhum outro lugar. A Bíblia diz que a besta é romana. Ela sai do Império Romano, mas o Islã não sai do Império Romano. A força controladora na Bíblia é Roma. Este é um ponto interessante. Então, se nós observamos essa tremenda religião rival, cujos números chegam a ser iguais aos do catolicismo, qual é a sua origem? Por que ela está aqui? Essas são questões muito importantes. Esta é uma religião muito, muito poderosa. Milhões de pessoas vão às peregrinações, até Meca. Aí está a Kaaba, esse cubo preto. No início, pessoal, dentro desse cubo preto, havia várias imagens, vários ídolos, que pessoas de outras religiões migravam a essa cidade, Meca, Medina, e levavam presentes. E esses ídolos eram colocados aí dentro da Kaaba. Vocês desculpem, ele vai latir agora porque a Márcia chegou. Ele vai começar a latir agora. Pode passar, amor. Então, vários ídolos eram colocados dentro desse cubo preto aí. E as pessoas têm que dar 7 voltas ao redor desse cubo e depois da sétima volta tem que beijar uma pedra preta que, segundo eles, caiu do céu. Se isso não é idolatria, então não sei o significado da mesma. Continuando aqui. Onde eles adoram em um templo, no templo de Maomé. Eles consideram um privilégio participar dessas peregrinações. Mas há uma outra religião que também propaga peregrinações. E essa é o catolicismo. Então você tem peregrinações para Lourdes, para sítios importantes e para Fátima. E essas peregrinações, elas são um símbolo das grandes religiões pagãs do passado. Agora, quem era Maomé? Maomé Mustafa. Aí está, veja bem. Mohammed Mustafa, que é o nome do Maomé. Desculpa, pessoal, o Buddy, ele está excitado aqui que a Márcia chegou, o amor dele chegou, aí ele fica assim. Está correndo aqui a casa toda, de um lado para o outro, latindo. Então aí está, Maomé... tá difícil. Buddy, vem. Agora são os dois, Buddy e Belinha. Bom, Maomé nasceu no ano 570 depois do Messias e morreu no ano 632. Ele fugiu para Medina no ano 622, depois da morte da primeira esposa dele, a Khadija. Ele entrou em Meca no ano 630, depois do Messias, 2 anos antes da morte dele e 4 anos antes de Omar tornar-se califa. O Corão foi compilado no ano 650, depois do Messias. Sim, tá difícil, hein? Maomé casou-se com Khadija quando ele tinha 25 e ela 40 anos. A prima dela, Waraquá, também era uma católica romana da cidade de Meca. E eu já fiz 2 hangouts onde eu provei e mostrei que o Islã nada mais é do que uma criação de Roma. O Islã é uma criação da Igreja Católica. Aí, novamente, eu faço aquela pergunta. Essa menina, ela não sabia disso, estudando inteligência? Como eu, um pobre plebeu, sei disso e ela não? Se ela sabia, por que ela não comenta?
porque ela quer passar para as outras pessoas que o Islã é uma religião de amor? Bom, continuando. Alá nasceu em 570 depois de Cristo e morreu em 632 depois de Cristo. Ele fugiu para Medina em 622 depois de Cristo, depois da morte de Khadija. Quem era Khadija? Maomé se casou com Khadija quando ele tinha 25 e ela tinha 40 anos de idade. A prima dela, Waraqá, era também católica romana. E ela veio de um convento católico romano. Então podemos dizer que ela era uma freira católica romana. Ela era muito rica, ela vivia em um convento, ela praticamente controlava toda a economia em suas mãos. E ela deu emprego a esse jovem Maomé, com quem depois ela veio a se casar. Maomé marchou até Meca em 630 depois de Cristo, 2 anos antes de morrer, e 4 anos antes de Omar se tornar califa. E o Corão foi compilado em 650 depois de Cristo. Maomé não sabia escrever e por isso ele contratou um escriba que escrevesse tudo aquilo que ele viu e ouviu. E o Corão é diferente de qualquer outro tipo de literatura religiosa porque ele foi um livro totalmente ditado. E eles ensinam que ele não foi apenas transcrito por um profeta, mas que ele foi um livro ditado diretamente por Deus e por isso deve sempre permanecer na sua língua original, o árabe. É isso que eles ensinam na religião islâmica. O símbolo da religião islâmica é uma lua em forma de foice e uma estrela. Uma estrela dentro de uma lua em forma de foice. Mas de onde vem esse símbolo? E quem é Alá? Então vamos ver agora umas citações interessantes, especialmente... Está escrito, Alá, ele era o deus lua que casou-se com a deusa sol. Juntos, eles produziram 3 deusas, que foram chamadas de filhas de Alá. Essas 3 deusas foram chamadas de Aulat, Aulusa e Manat. A enciclopédia da religião menciona que Alá é um nome pré-islâmico, quer dizer, anterior ao Islã, correspondendo ao nome babilônico Bel. Então, vai vendo. Novamente a pergunta, ela sabe disso? E se sabe, por que não fala? Já que ela procura apresentar-se como isenta. O Olavo de Carvalho, ele sabe disso? Eu tenho certeza que o Olavo sabe. Mas por que ele nunca comentou? Então, são perguntas que devem ser feitas e essa é a intenção desse Hangout, de mostrar a vocês que, assim como existem religiões com 2 caras para as massas, para as pessoas, aparenta uma coisa, mas o interior, o círculo fechado, é totalmente diferente. Da mesma forma, tratam com a informação. Para engambelar, para mentir, para manter as pessoas hipnotizadas, zumbizadas, alienadas, diz-se parte da verdade. 25%, 30% daquilo que é verdade. Ou dentro de uma frase contendo muitas verdades, enxerta-se uma mentira. Mas o principal, o grosso, não é revelado. Por quê? Aquilo que vem sendo dito aqui repetidas vezes. Quanto mais ignorante, quanto mais alienado um povo, mais fácil de ser enganado. Enciclopédia da religião. Alá era o deus da lua que se casou com a deusa do sol. Juntos, eles produziram 3 deusas que se chamaram as filhas de Alá. Essas 3 deusas eram chamadas de Aulat, Aulusa e Manat. A enciclopédia da religião menciona que Alá é um nome pré-islâmico e corresponde ao deus babilônico Bel. Isso é fascinante. Então, esta é uma antiga religião pagã e sua divindade é Bel, ou Baal. E nós lemos em Morais e Dogma, página 451. Olha aí, o que está escrito no livro Moral e Dogma. Quem escreveu esse livro, Moral e Dogmas? Foi o maçom do Albert Pike. Página 451 do livro Moral e Dogmas, escrito pelo maçom Albert Pike.
Então, vocês estão vendo como existe um elo, existe um ponto de intersecção onde essas religiões, começando pela católica, também passando pela Cabala, passando também pelo Rabat Lubavitch, pelo Islã, passando também por igrejas evangélicas que foram fundadas pela maçonaria, inclusive a maçonaria. Vocês estão vendo que todas essas religiões estão todas juntas e misturadas? Foi contra todo esse sistema que o nosso Messias lutou. Aí diz o seguinte: a palavra árabe Aldebaran significa o maior ou a estrela líder. E pode ser somente pode somente ser nomeada para aquilo que a precede ou lidera a outros. Este ano, então, abriu-se o sol em Taurus, ou em Touro, né? Taurus. E a multidão das escrituras antigas, ambos na Síria e no Egito, de onde os bois aparecem com uma luneta ou chifres em forma crescente, e o disco do sol entre eles, são dirigidas a alusões de importantes festivais, primeiro da lua nova do ano, ou da primeira lua nova do ano. E havia em todos os lugares uma celebração anual de um festival da primeira lua nova, quando o ano abria com o sol e a lua em Taurus. E isso está escrito no livro Moral e Dogma, que foi um livro escrito pelo maçom grau 33 do Albert Pike, e esse homem é o Papa da maçonaria. Continuando aqui. Que a palavra árabe Aldebaran significa a estrela principal ou guia, e só poderia ter recebido este nome porque ela precedeu ou guiou todas as outras. O ano, então, abria com o sol em touro, e uma grande quantidade de esculturas antigas, tanto na Síria quanto no Egito, onde o touro aparece com lunetas ou chifres crescentes, e o disco do sol entre eles, são diretas alusões ao importante festival da primeira lua nova do ano. E havia por toda parte uma celebração anual do festival da primeira lua nova, quando o ano abria com sol, ou sol, e luna, ou lua, em touro. E aqui está o símbolo de touro. A combinação do crescente e do disco sempre representa a conjunção do sol com a lua. Isso significa basicamente que estamos lidando com duas divindades, uma feminina e outra masculina. Aí mais uma prova que o Islã não é monoteísta. Existem duas divindades, uma masculina e uma feminina. E agora vamos ver essas duas divindades. São aspectos masculino e feminino. Bem, era adorado, como se percebe aqui, a adoração da vaca celestial. Aí está escrito, adoração da vaca celestial Mehet Weret. E isso daí pode ser encontrado no Museu Egípcio, no Cairo, que é a capital do Egito. Mehet Weret. Aqui está o olho que tudo vê. O olho de Ciro, aqui estão os chifres, aqui está o disco. Isso tudo representava o lançamento do Deus Sol até o ventre da mãe, para que ele pudesse nascer, filho de Ísis. Então, os chifres também representam a lua em forma de foice. Na religião posterior e na própria Babilônia, aqui você tem o estilo sírio, a meia-lua, com o disco solar dentro dela, a mesma coisa aqui, num detalhe maior. Notem que aqui é Baal Hadad, o nascimento do sol. Se nós formos até a antiga Mesopotâmia, vamos descobrir que o símbolo de Baal e de Bel eram exatamente o mesmo. Uma meia-lua com uma estrela dentro. Uma representação do nascimento do sol. Ísis e Osíris, os aspectos masculino e feminino. Este aqui, então, é de Ashtoreth e Tamuz. Vocês lembram de Tamuz? Lá em Ezequiel 8... fala sobre um culto maçônico que estava sendo realizado dentro do Templo de Israel, onde as mulheres choravam por Tamuz. Tamuz, supostamente, é o filho de Semíramis, que ela enganou o povo dizendo que era Nimrod reencarnado.
ou seja, o culto do pai, da mãe e do filho, a trilogia. O pai, a mãe e o filho. Hoje a Semiramis, ela tem vários nomes. É a Estátua da Liberdade, é a Nossa Senhora, nossa não, de alguns, né? É a Virgem disso, é a Virgem daquilo. Dependendo do país, ela assume a forma de uma virgem. Ou Ísis e Horus, macho e fêmea. A mesma coisa nós encontramos no Egito, como já discutimos antes. Trata-se da adoração de Baal, da adoração de Lúcifer, em seu aspecto masculino e feminino. E vejam que no papado nós encontramos a mesma coisa, porque o Papa hoje é o representante da religião babilônica. Vejam que quando ele celebra a missa, ele... Vejam vocês, aí está a hóstia, que segundo ensinamentos católicos, os padres têm o poder de transformar esse disco aí no corpo do Messias, num fenômeno chamado transubstanciação. Ele tem um disco redondo, a hóstia, a forma circular é um símbolo de Baal, e depois da missa ele é colocado então sobre uma meia-lua. E aí você tem o nascimento do sol. Essa forma então é um simbolismo disso. Veja aqui um outro receptáculo para a hóstia. Tudo representa o nascimento do sol. Então, o catolicismo usa o símbolo da meia-lua com um disco do sol dentro. Escutaram? Eu espero que o áudio esteja audível. O catolicismo usa o símbolo da meia-lua com um disco dentro, que é o símbolo do Islã. Por quê? O Islã é criação, é o filho bastardo da Igreja Católica. Aqui está uma igreja católica na Alemanha, e há um relógio muito interessante nela. Fui eu que tirei essa foto. Vejam aqui a lua e a estrela. E esta estrela específica aqui tem 8 pontas. E à medida que os ponteiros então se deslocam cada hora, tanto o ponteiro maior quanto o ponteiro menor, quando eles se intercalam, você então produz o nascimento do Deus Sol. A toda hora então acontece Baal-Hadad, Baal-Hadad, Baal-Hadad. Em toda hora do dia. Não é interessante? Então o símbolo do catolicismo é a lua com a estrela. Estão ocultos em muitos outros símbolos também. Nós encontramos o símbolo do islamismo em lugares estranhos. Vejam este carro da polícia do estado da Louisiana, ali em Nova Orleans. Vejam o símbolo islâmico nele. Até no carro do supervisor você consegue encontrar esse símbolo claramente. Isso estaria tudo muito bem, mas deixe-me levar vocês até a igreja da Senhora de Guadalupe, lá em Nova Orleans. Aqui está o símbolo na frente do altar. Aqui está uma caverna típica onde eles colocam Maria. Dentro dessa pequena caverna, dessa capela, você tem Maria dentro de uma gruta, um típico símbolo pagão, com todos os bilhetinhos de ação de graças pela sua intercessão. Mas se nós adentrarmos a igreja, nós vamos ver ainda ícones mais interessantes. Também figuras, e aqui está uma foto bem triste. As pessoas realmente acreditam que há mérito em se tocar uma estátua. Se nós pudéssemos dizer a essas pessoas que Jesus está disponível em toda parte do mundo e que nós podemos falar diretamente com Ele. Mas por que eu estou trazendo vocês até essa capela? Não é só para mostrar para vocês a idolatria de Maria, mas para mostrar para vocês esse vitral na janela. Vocês percebem o símbolo do islamismo bem aqui. E para disfarçá-lo, eles dizem que é apenas uma representação do símbolo da polícia de Nova Orleans. Agora, o que a polícia tem que ver com o local de adoração? Isso é só um pretexto para que se traga esse símbolo para dentro da igreja. Agora, se você quiser fazer um uso correto do símbolo islâmico, você tem que virá-lo de cabeça para baixo, porque a lua é o símbolo do útero, de cabeça para baixo, como na situação do nascimento. Agora, aqui está feito de maneira correta. Você percebe que se você invertê-la, então fica a posição correta. E esse símbolo é encontrado em inúmeras igrejas católicas sob os pretextos mais variados. Essa religião antiga existia antes do islamismo.
Os iniciados nessa religião, como nós vimos em Morais e Dogma, eles pertenciam ao círculo interior, como, por exemplo, o bispo de Alexandria. Esses eram os iniciados que abraçavam a religião antiga. E eles eram cristãos, pelo menos de nome, porque de fato eles não eram cristãos. Eles só diziam isso para as massas. O catolicismo. Bom, eu vou parar aqui, pessoal. Numa outra oportunidade eu continuo com esse vídeo muito bom, excelente. E no final, aí onde eu parei, ele disse, né, que o bispo de Alexandria, que se dizia cristão, mas é aquele cristianismo que é feito somente para as massas. Agora, uma coisa que eu vou mostrar aqui, muito chocante, já vimos a ligação do Islã com a Igreja Católica, já que a Igreja Católica foi quem criou o Islã. E a toda hora eu vou fazer essa pergunta. Por que a menina lá não fala sobre isso? Ela não estuda inteligência? Ela, segundo ela mesma, não tem acesso a várias informações? Até agora eu só vi ela falar coisas que aqui nesse canal é falado, o professor Afonso já falou, o Tiago Lima já falou, o Rômulo Marasquim já falou, outros canais já falaram, ou seja, ela está apenas repetindo. Não tem trazido nada de novo. E quando tenta se embrenhar por um assunto como esse do Islã, ela acaba ou por ignorância, por não conhecer, ou então ela sabe e omite propositalmente. Vamos ver agora como o Islã ajudou o nazismo. Esse filme aqui, 36 segundos, é raríssimo. E não tem áudio. Aí vai um muçulmano, a saudação nazista, a mesma que a polaca fez, não é mesmo? A Raquel, a polaca. Olha aí, vejam isso. E vejam que aqui em cima está Spiegel TV. Esse vídeo aqui foi produzido por um canal alemão. Então, novamente, 36 segundos, está declarado, não é mesmo? Não tem áudio o vídeo, não tem áudio. Declarado, aí está o muçulmano recebendo a saudação do líder nazista e agora eles vão orar. Pessoal aí do Instagram, nesse vídeo não tem áudio. Tá, eu vou parar aqui agora, vou tirar. Deixa eu parar aqui o vídeo. E vou mostrar agora aqui um outro vídeo também. Quando eu falo para vocês que tudo de ruim da Europa vem da Inglaterra, não é à toa. Está aí um jornal sensacionalista, mas mostra algo muito sério. O nome do jornal é The Sun, ou seja, o Sol. Então já começa com um nome bem chamativo, né? Um filme de 1933 mostra Eduardo VIII ensinando a saudação nazista para a rainha que hoje está no poder, a reptiliana Elizabeth II. A Elizabeth II fazendo a saudação nazista. Está aqui o vídeo, vou tocar para vocês. Demasiado jovem para compreender o significado do gesto. Esta é a resposta de próximos da Casa Real Britânica ao vídeo embaraçador que o jornal sensacionalista The Sun publicou na internet.
no qual a futura Rainha Isabel II aparece a fazer a saudação nazi. Nas imagens gravadas no início dos anos 30, a futura monarca, então com 6 ou 7 anos de idade, aparece junto à Rainha-Mãe, a Princesa Margarida e ao tio, o futuro Rei Eduardo VIII, que parece encorajar o polémico gesto. Stig Abel, responsável editorial do The Sun, justifica a posição purista do jornal, dizendo que é do interesse nacional e do público revelar um documento com significado histórico e cultural. Os laços entre Eduardo VIII e o regime nazi sempre alimentaram especulação no Reino Unido. Em 1937, um ano depois de abdicar da coroa, para poder casar-se com Wallis Simpson, uma norte-americana divorciada, o ex-monarca encontrou-se com Hitler na Alemanha. Mas o papel e posição da futura Rainha Isabel II durante a Segunda Guerra Mundial, servindo nomeadamente ao volante de uma ambulância, nunca foi alvo de debate. E o afeto de um grande número de britânicos à Rainha-Mãe e ao Rei Jorge VI deve-se à decisão de não saírem de Londres durante os bombardeamentos alemães de 1940. William Shawcross, biógrafo oficial da mãe de Isabel II, explica que passou 6 anos a pesquisar nos arquivos reais e em todos os documentos e cartas escritas nos anos 20, 30 e 40 não há o mais pequeno indício de que alguma vez escreveu ou teve qualquer tipo de sentimento pró-nazi. Anything ever or felt anything ever that was pro-Nazi. A Casa Real está agora a tentar apurar como é que o vídeo, que permaneceu longe dos olhos do público durante mais de 80 anos, caiu nas mãos do The Sun. Demasiado. Bom, tá aí, né, pessoal? Volta a perguntar, mas ela não estuda inteligência? Será que não tem acesso às informações? Fica aí a pergunta com 3 pontos de interrogação. Agora, vamos a mais um dado muito importante. Deixa eu aumentar aqui a letra para que vocês possam acompanhar. Está aqui, olha. É o Instituto Mucaraj do professor L'Oreal Rocha, o Islã e o Nazismo. E aí está um clérigo islamita, ou muçulmano, mostrando ao jovem alemão como atirar. E aí o título é Nazistas e Islamistas e como eles moldaram o moderno Oriente Médio. Aí diz assim, o século XX notabilizou-se em perseguir as 2 religiões que são a base do Ocidente cristão, judeus e cristãos. A perseguição ainda continua. Não há diálogo possível com o Islã, nunca. Adotar a agenda multiculturalista é a forma mais eficiente de manter o projeto de destruição e assassinato de judeus e cristãos. O multiculturalismo deve ser lançado nos quintos dos infernos. Compartilhe o post de Priscila Garcia, cujo trabalho de esclarecimento sobre o Islã nas mídias sociais é basilar. Acompanhe-na. Aí diz assim, respondendo, a simpatia e a aliança entre o nazismo e o Islã é anterior à Segunda Guerra e começou, na verdade, no século XIX. Lembrem-se, amigos, que o Império Otomano foi aliado do Império Alemão na Primeira Guerra entre 1914 a 1918. A Alemanha era adversária histórica da Rússia czarista. Russo nunca foi com a cara de alemão e alemão nunca foi com a cara de russo, basicamente. A aliança entre Stalin e Hitler foi algo feito devido aos interesses dos líderes tirânicos de 2 modelos muito parecidos, mas não tinha fundamento popular, ou seja, não era algo solidamente fundamentado, muito ao contrário. Quando a Primeira Guerra terminou, a Rússia já tinha saído dela por causa da Revolução Comunista em 1917. E aí fica também uma pergunta, principalmente para o pessoal que vive lutando aí, discutindo, agredindo verbalmente. Eu sou de direita, você é de esquerda, você é retardado.
Pergunte, então, essa pessoa que se orgulha, que enche a boca em dizer que é de direita, quem foi que patrocinou a Revolução Comunista? Quais foram as nações que deram dinheiro para que a Revolução Comunista acontecesse? E então fosse criado um Estado ateu e comunista? Pergunte ao pessoal da direita, eu respondo. Foram os Estados Unidos e a Inglaterra, através do presidente americano e do general Winston Churchill, que até hoje é considerado um herói de guerra. Então, como pode dois países supostamente de direita patrocinar um país de esquerda, comunista e ateu? Fica a pergunta. Continuando. Quando a Primeira Guerra terminou, a Rússia já tinha saído dela por causa da Revolução Comunista em 1917 e já era União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por sua vez, o nacionalismo alemão começava a botar a cabeça de fora devido a ter perdido a guerra, assim como o Califado Otomano também estava estropiado devido à dita cuja. Quando o nazismo começou a sua hedionda escalada, o seu aliado mais óbvio era o Islã, que compartilhava com a Alemanha uma esmagadora derrota numa guerra recente. Além do mais, o nazismo tinha o antijudaísmo como ponto de máximo destaque, o que ligava mais ainda ao Islã. Portanto, muito antes do nazismo virar governo, já os nazistas e os muçulmanos se ligaram, tanto por estratégia política, sempre é interessante ter aliados, seja em condição de guerra ou seja em condição de paz, quando por real identidade de objetivos, no caso, exterminar judeus, seja no seu sentido concreto, de assassiná-los, como era o propósito jihadista, seja no sentido de anular seu poder econômico e político como legítimos cidadãos, como era o propósito inicial dos nazistas, que, no entanto, passaram a adotar o propósito islâmico, quando isto lhes foi exigido pelo mufti de Jerusalém, que falava em nome da Muslim Brotherhood, ou seja, Irmandade Muçulmana, e, portanto, da jihad islâmica. Então, aquela historinha que ela contou, que os muçulmanos extremistas radicais não representam o verdadeiro Islã, isso é mentira. O Islã sempre foi radical. Sempre. Aqueles muçulmanos que não praticam atos terroristas ou de terrorismo apoiam aqueles que praticam. O Islã sempre foi radical. Sempre. Continuando. Como, por sinal, disse recentemente Benjamin Netanyahu, um homem que obviamente sabe a verdade e não teme dizê-la. A aliança nazi-islâmica já existia desde muito antes da guerra e da existência de Israel. E a solução final, o Holocausto, feito pelos nazistas, foi uma exigência da parte islâmica desta aliança. Vou repetir. A aliança nazi-islâmica já existia desde muito antes da guerra e da existência de Israel. Israel passou a existir a partir de 1948. Então, a aliança nazi-islâmica já existia desde antes da guerra e mesmo antes da existência de Israel. E a solução final, ou seja, o Holocausto, feito pelos nazistas, foi uma exigência da parte islâmica. Então, veja bem, perguntem lá à menina se isso não é extremismo. Porque ela pintou e pinta e defende o Islã como sendo um pessoal perseguido, do nada são perseguidos, são bonzinhos, é uma religião amorosa,
e que são injustiçados. E eu estou mostrando para vocês o outro lado. Continuando. Então, o Holocausto feito pelos nazistas foi uma exigência da parte islâmica desta aliança. Hitler queria expurgar os judeus e usurpar tudo que eles tinham, mas a exigência de também assassiná-los veio da Jihad Islâmica, veio do Islã. Não que Hitler se opusesse a este horror, apenas esta não era a sua ideia original, mas sim a da Muslim Brotherhood, ou seja, da Irmandade Muçulmana, do Mufti do Islã. Então, o que ela vem falando é mentira. Aí fica a pergunta, que inteligência é essa? Ela gosta de abrir a boca e encher a boca e dizer que ela tem um mestrado em inteligência. Aí o plebeu aqui, o preto latino, cara de pedreiro, pergunta, que inteligência é essa? Porque agora ela ficou nervosinha e disse que não vai mais fazer vídeos falando sobre religião, e quem quiser saber tem que entrar lá no Patreon, né? Tem que pagar para assistir ela mentir. Tem que pagar para assisti-la falar mentiras. E assim vão enganando as pessoas. E eu fico admirado porque eu não sou inscrito no canal dela, nem tenho a intenção de ser. Mas os vídeos dela são recomendados a mim. Ela falou tanto do MBL, que o MBL, e realmente eu nunca estarei de acordo com o que o MBL fez, criticando a aparência dela, mas quando as pessoas a questionam, ela também responde com palavrões. Onde está a humildade nisso? Mas, desde o início, quando eu venho desnudando essas mentiras que ela fala, aí veio o irmão Flávio, o evangelista Flávio, me criticar. Tem outras pessoas aí que se dizem cristãos que também estão recomendando o canal dela. E, além disso, também lá o Jim Jones da Virgínia, o Dercy Gonçalves da Virgínia, também a abraçou. E as pessoas continuam sendo enganadas. Muito bem, vamos ver aqui. Não é isso aqui, não. Isso aqui eu já toquei, né? Sim, já toquei isso aqui. Agora, esse título aqui. Aqui está, existe esse livro. Se alguém quiser comprar, deixa eu aumentar aqui a letra. Se alguém quiser comprar esse livro, A Conexão Islâmico-Nazista, o começo da consideração do problema, livro esse que foi escrito por Caroline Glick, ou Caroline Glick. E basicamente aquilo que eu acabei de ler aqui. Aqui está um muçulmano saudando as tropas nazistas. E deixa eu ver o que tem mais aqui. E aqui está o seguinte. A aliança nazi-islâmica já existia desde muito antes da guerra e da existência de Israel. E a solução final, o Holocausto feito pelos nazistas, foi uma exigência da parte islâmica desta aliança. Hitler queria expurgar os judeus e usurpar tudo o que eles tinham, mas a exigência também de assassiná-los veio da Jihad Islâmica, veio do Islã. Não que Hitler se opusesse a este terror, apenas esta não era a sua ideia original, mas sim da Irmandade Muçulmana, do Mufti e também do Islã. Então, veja bem, pessoal, não é querendo me vangloriar, nada disso, longe de mim tal coisa, importa que ele cresça e eu diminua, mas a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser mostrada. Deixa eu tirar essas... Ainda tem mais um aqui. Mais um vídeo que eu vou tocar para vocês, que agora também envolve o Brasil. O vídeo que eu vou tocar a continuação para vocês envolve agora o Brasil. E graças ao Pai,
que nós não tivemos uma intervenção. O Márcio, do canal Overdose Oficial, ele entrou em contato comigo e ele, juntamente com outros canais, eles querem fazer movimentos para que aconteça uma intervenção. Meus amigos, graças ao Pai que nós não tivemos uma intervenção militar, porque as nossas forças armadas estão totalmente dominadas pela maçonaria. E uma intervenção militar seria nada mais, nada menos do que a aceleração dessa agenda globalista. Prestem bem atenção, isso daqui é muito forte, eu já mostrei uma vez, já tem um bom tempo, acho que quase um ano. E como vem a calhar, é um assunto que vem a calhar com o que está sendo dito aqui, prestem bem atenção, olha como também o Brasil está envolvido. Tá bom assim, pessoal? Vou tocar novamente. Isso daqui é muito triste.
Bom, tá aí, meus queridos. Deixa eu voltar agora aqui a câmera para mim. Voltando aqui agora a câmera para mim. Tá bem claro, né? Tá bem claro. Agora estão os dois correndo aqui, pessoal. Olha, graças ao Pai que nós não tivemos uma intervenção militar. Ainda que digam que não, que ainda há um risco de que ocorra uma intervenção militar. Deixa eu reiniciar aqui no Instagram. A pergunta é: quais seriam os militares que iriam assumir o país? Já que a maçonaria tomou conta das altas patentes, generais, brigadeiros, almirantes. É triste. É muito triste. Então, Márcio, eu tinha até esquecido que eu já toquei esse vídeo aqui em um Hangout já há quase um ano atrás, mas eu tinha esquecido que tinha essa informação guardada. Márcio, eu agradeço muito pelo convite, mas eu não quero fazer parte de um movimento que irá apressar a derrocada, a queda do Brasil. A situação do nosso país, só o Pai, pessoal. Só o Pai. A situação do Brasil, só o Pai. Nem nos militares podemos crer, podemos confiar. Só o Pai. Então, fica a pergunta, já perdoe-me me repetir aqui tantas vezes, mas ela gosta de encher a boca e falar que tem um mestrado de inteligência. Quando foi que ela mostrou isso ou sequer comentou isso juntamente ao público que a acompanha? O que ela tem falado, o Tiago Lima fala, o irmão Neemias fala, o Rômulo Marasquim, até o Rubens fala sobre isso, aqui se fala sobre isso, e vários outros canais. Quer dizer, ela repete, tem cultura? Tem cultura, lê livros, coisa e tal, mas ela não comentou ou não comenta essas coisas ou sobre a origem do Islã que nós vimos aí, que a Igreja Católica criou, porque ela não sabe ou ela sabe e propositalmente escondeu. Porque quando ela veio com aquele mimimi, que foi ameaçada, que eu mandei o recadinho, que olha, fala para o teu amigo, a pessoa que a recrutou, o cara é da Chechênia, muçulmano. Eu e o Rude Boy, nós sabemos o nome dele, temos toda a ficha do cara. Não foi nem preciso hackear, porque quando entramos lá na página do cara, estava aberta. Aí eu mandei aquele recado numa live. Fala com o teu amigo, o engenheiro de sistemas, para fechar a página dele. Aí essa semana, quando a gente foi entrar, porque ela fez esse vídeo falando do Islã, o cara fechou a página. Quer dizer, ela ainda tem contato com o cara. E a Chechênia é uma república que ainda está em guerra e é muçulmana. Então, logicamente que ela vai defender os muçulmanos, vai defender o marionete do Putin e vai sonegar a informação verdadeira. Porque aqui procuramos não passar panos quentes ou passar a mão sobre a cabeça de ninguém. Já falamos quem criou a Igreja Católica, a Igreja Batista e a Assembleia de Deus. Mostramos aqui os podres das igrejas e dos pastores. Tendo eu, no meu início da minha conversão, sido um membro e me convertido dentro da Igreja Universal. Mas porque a verdade tem que ser mostrada e exposta, como diz lá no livro de, se não me engano, Efésios. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Efésios 5, se não me engano. Deixa eu procurar aqui. Eu passei, está aqui. Efésios 5,
do versículo 11 ao versículo 16. Diz assim, olha: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Na Bíblia em inglês fala para expor essas obras. Aqui fala reprovar, quer dizer, não aceitar, mas na Bíblia em inglês fala expor. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, e verdadeiramente os dias são maus, e tornam-se piores quando existem desinformantes. Aí os dias tornam-se piores, porque pessoas, instituições, canais que têm a preocupação de levar a verdade são boicotados. Então, ela não fala essas coisas porque não sabe, é ignorância. Vamos dar o benefício da dúvida. Ou, já que, perdoe-me repetir várias vezes, ela enche a boca para dizer que fala 7 idiomas, que tem um mestrado de inteligência. Se ela sabe e não fala, então ela está cometendo o pecado de ocultar a verdade às pessoas. E com qual interesse? Porque grande parte dos amigos dela são chechenos, são muçulmanos, porque ela também já fez parte da Wicca. Aliás, vou colocar aqui. Cadê? Acho que é aqui. Vamos lá. Aproveitando que eu estou com tempo aqui, youtube.com. Vamos no vídeo do professor Afonso. Vamos lá. Vou botar aqui. Ciência da verdade. Vou botar aqui nos vídeos. Não sei agora qual foi. Se é esse daqui ou esse daqui. Acho que é esse daqui que ele comenta. Acho que é esse aqui. Tem um comercialzinho. Depois de algum tempo, alguns meses depois, a gente tem mais 3 anos e meio, e aí vai vir sim Messias. Sobre este livro aqui, tá? Aliens e Anjos Caídos, né? E esse livro aqui do Stephen Quayle, ok? E hoje a gente vai falar, a parte 1 aqui vai ser sobre a corrupção da raça. Só um momentinho, pessoal, que eu vou botar a minha imagem. Humana. A parte 2, na quarta-feira, vai ser uma parte pesadíssima, que vai ser sobre a religião dos Néfilins, tá? E como ela se infiltrou em outras religiões, ok? Então vai ser pesado. A gente vai começar a entender como o mundo funciona, não é bom, tá? E na sexta-feira a gente vai falar sobre a invasão, ok? Beleza. O de quarta-feira é mais pesado. Quem assistiu de quarta não se desanime. Sexta-feira a gente vai falar um assunto interessante. Mas de quarta é um assunto mais teórico e é importante. Hoje é um assunto mais leve e a gente vai utilizar basicamente a Bíblia, tá? Tudo está aqui. Tudo vem deste livro aqui. Não sou eu que estou falando. Tudo vem deste livro aqui. Nenhuma ideia minha, tá? Tudo vem do livro aqui. Beleza. Então, assim, por que a gente vai estar falando sobre isso agora? Porque, basicamente, quem não assistiu ainda, aqui no canal tem 2 vídeos sobre inversão do campo magnético da Terra, né? Um explicando o modelo geral, o assunto geral, e um outro falando sobre a despressurização do domo, ok? Beleza.
E você tem um período que é anterior à inversão do campo magnético da Terra, quando você começa a sentir algumas coisas. Você tem o período da inversão do campo magnético da Terra, que no modelo especulativo que eu estou tratando lá no Patreon são 7 dias. E você tem o período posterior à inversão. Ok? Ok. E algumas pessoas acreditam que o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, vai chegar logo após a inversão do campo magnético da Terra. Tá? Eu também sempre tive essa dúvida. Mas, pelo que eu estou vendo lá no canal do Neemias, canal Verdade Revelada, muito bom, e estou lendo de outros autores e tudo mais, não vai acontecer assim. Aparentemente, vai ter a inversão do campo magnético da Terra e a gente vai receber alguns visitantes, tá? Na verdade, invasores, para dar o nome correto, tá? E depois, aí vai começar o reinado do anticristo depois de algum tempo, alguns meses depois, a gente tem mais 3 anos e meio, e aí vai vir sim o Messias, depois, tá? Então assim, a gente tem que se preparar. Agora, é bom a gente entender o que está por trás disso aqui. O que era e o que será. É a mesma coisa. A história mostra que o que a gente está vendo nascendo hoje já existiu, é muito antigo. Quando a gente ouve sobre movimento nova era, não tem nada de novo nisso, é bem antigo na verdade. Tá? E hoje o assunto é este aqui. Beleza. Então vamos lá, começando aqui pela corrupção da raça humana. Beleza. Então vamos lá. Gênesis 6, versículo 1 a 2. Tá? A Bíblia nos mostra... Pessoal, não vou tocar o vídeo todo, eu sei que a grande maioria aqui já viu. Eu quero apenas tocar uma parte que eu achei primordial nesse vídeo que ele fala da nova era, e aí ele comenta também sobre a Wicca e etc e tal, tá bom? Como são os ataques dos adversários contra a raça humana, do adversário principalmente, e a gente vai tentar entender isso dentro da Bíblia. Então vamos lá. E assim ocorreu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e as filhas lhes nasceram, os filhos de Elohim, os filhos do Criador... Ah, é o próximo, a religião dos Nefilins? Então deixa eu voltar aqui. É o próximo? Novamente então, deixa eu botar aqui. É a religião dos Nefilins. Muito obrigado quem colocou aí, tá? Foi o Hélio, né? Cadê então? Vamos botar aqui, ciência da verdade, já está aqui. É esse daqui, a religião dos Nefilins. Vamos lá. É o que parece uma... bastante complicada, que é a religião dos Néfilins. E como essa idolatria, adoração aos Néfilins chegou até os dias de hoje. Então vamos lá. Para a gente tentar entender um pouco sobre esse assunto, a primeira coisa que a gente tem que tentar identificar são os símbolos que eles usam. Tá? Prestem bem atenção, pessoal, por favor. Se você puder até parar de escrever aí no chat, eu gostaria que vocês focassem 100% da sua atenção, porque ele fala de símbolos. E é uma coisa que eu também, antes de terminar essa live, eu quero comentar, tá bom? Então, preste bem atenção como para esse pessoal endemoniado, símbolos ou simbologia, tem um grande significado. Prestem muita atenção, por favor. Tá? Os símbolos são como se fossem insígnias dos uniformes. Tá? O uniforme dos soldados, em geral, tem uma insígnia, uma simbologia que mostra de que batalhão que ele é, o que ele adora, não que ele adora, desculpa, o que ele pratica e tudo mais. Né? Tem um esquadrão de lançamento de projéteis, isso e aquilo. Pois bem, nas religiões pagãs, as religiões que têm origem nos Néfilins também tem isso. Tá? Os Néfilins seriam os gigantes. Tá? A gente já viu isso no vídeo passado. Ok. Agora, os principais símbolos: obelisco, pirâmide, roda solar ou círculo solar, né, adoração ao sol, lua, né, como símbolos como, por exemplo, a lua crescente, olho de Horus e a serpente. Então aqui é o primeiro ponto que a gente vai levantar, que é o seguinte: qual que é a diferença básica entre cristão e pagão?
Tem milhares, mas vamos pegar uma diferença muito básica. O pagão, ele adora a natureza. O Leudo Costa, traduzindo, Leudo Costa. cristão, ele admira a natureza e adora o Criador, quem fez a natureza. Tá? O pagão, ele adora a árvore, ele adora o bosque, ele adora o sol, ele adora a lua, ele adora a serpente, ele adora coisas da natureza. O cristão não. O cristão admira determinadas coisas. Nossa, como o sol é bem feito, a lua é bem feita, etc. Tal. Mas nós adoramos o Criador, quem fez isso. Porque ele está acima dessa beleza toda, certo? Porque ele fez. Tá? Inclusive, assim, vários grupos pagãos reclamaram que eu falei que a lua é um holograma. Porque não, que a lua não é um holograma, etc. Tal. Eu sei, eles ficam tristes de falar que o sol que a gente vê é um ponto focal do plasma. Eles ficam tristes. Mas fazer o quê? Né? Eu não adoro o sol, né? Então, para mim não faz diferença. Tá? Eu vejo a natureza com outros olhos. É uma coisa muito bem feita pelo Criador dos céus e da terra. E eu admiro e eu idolatro Ele, o Criador magnífico que fez tudo isso pra gente. Tá bom? Beleza. Então essa é uma diferença básica. Agora a gente vai olhar um pouquinho sobre esses símbolos aqui pra gente tentar entender se eles são coisas muito antigas ou vêm até os dias de hoje. Tá? Então vamos lá. Esse aqui é um obelisco do Antigo Egito. Né? Do Antigo Egito. E esse aqui é um obelisco em São Paulo. Gravuras, gravuras. Alto, alto. Né? Mesmo formato. Interessante. Então é assim. Basicamente, vocês podem prestar atenção. Os governos do mundo inteiro, eles dizem que eles separam a religião do governo. Tá? Não vejo aí um grande problema. Eles dizem isso. Agora, eles dizem isso, pega lá alguns milhões de reais e constrói um obelisco. Espera um pouquinho. Por que eles fazem isso? Ah, é turismo. Turismo, isso aqui não é religioso. Não. Isto aqui no Antigo Egito é religioso. Isso. Bom, vou pular lá para o minuto 35. O pessoal falou que ele começa a falar sobre isso no minuto 35. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Da onde vem? Vem desse tipo de cultura, desse tipo de adoração aos anjos caídos, aos gigantes, que tem dentro da mente de pessoas muito poderosas até hoje, pessoas que constroem obelisco. Você constrói obelisco? Você tem lá 3, 4, 5 milhões de reais para construir um obelisco? Quem constrói obelisco? Você já viu favela com obelisco? Então, assim, pessoas poderosas que controlam o jogo. Tá? Então, assim, a gente está dentro desse jogo, os caras estão complicando a nossa vida. E eles acham que isso é positivo. Tá? Vamos falar agora, vamos mudar o assunto. Outra religião aí dos Néfilins, Wicca. Tá? Então tá aqui o Bafomé, ó, cabeça de bode, pentagrama na cabeça, asa de anjo caído aí, um falo para fora aqui com uma serpente, etc. Tal. Em geral ele ainda aparece com 2 crianças em volta. Né? E aqui ó, uma mulher com um olho só aí no meio da testa. Né? Coisas de iniciantes aí, etc. São livros, coisas horrorosas. Tem um monte, o pessoal tá comprando essas coisas, que tá cada vez mais popular. Agora, olha só isso aqui. Vamos lá. Wiccas. A palavra Wicca vem da raiz da palavra inglesa wicked, que significa malvado, cruel, perverso, imoral, vingativo ou rancoroso. Aí você olha no jornal, o pessoal vende essa ideia das Wiccas aqui como assim, são pessoas que gostam de olhar as estações do ano, celebram o início da primavera, celebram os bosques, etc. São simples pagãos que gostam de celebrar a natureza, etc. Tal. Vamos ver a origem da palavra? Que as próprias pessoas usam Wicca. Malvado, cruel, perverso. Você acha que é só observar a natureza? Assim, o problema do paganismo é esse. Você começa observando a natureza e daqui a pouco está morrendo criança. É esse o problema. Sempre é... Isso que eu queria. Começa observando a natureza, daqui a pouco está morrendo criança. E está chegando já, o dia do Halloween aqui nos Estados Unidos, e essa praga se espalhou já em vários países. Eu, quando moleque aí no Brasil, nunca tinha ouvido falar de Halloween. Eu vi ter contato com Halloween quando eu vim aqui para os Estados Unidos, em 93. E agora o Halloween já se espalhou
E já está aí no Brasil, as crianças se fantasiam, etc. e tal. Então começa assim, abraçando árvore, cultuando, idolatrando a natureza, daqui a pouco começa a matar criança. É a mesma história. Você começa fazendo uma imagem e daqui a pouco você está colocando gente para pôr fogo nelas dentro da imagem. Sempre a mesma história. Você quer começar? Ok. O fim todo mundo já sabe. A Bíblia tem leis claras lá dentro para você não chegar lá no fim. Para você não ver a baixaria. As pessoas ouvem? Não ouvem. As pessoas dizem que está tudo abolido, etc. Tal. Continuam fazendo aí. Só tem, é problema, mas tudo bem. Basicamente, a Wicca é um braço do movimento Nova Era que tem como objetivo central reviver práticas de feitiçaria e crenças druidas da cultura celta. De novo, vamos voltar lá no celta, nos gigantes, nos cananitas. Ok? A Wicca passou a ser legalizada após 1951, quando foi derrubada a lei que impedia a realização de bruxaria. Na página 188 deste livro aqui, diz o seguinte: é a religião mais popular entre as feministas, lésbicas e movimentos ecológicos radicais, pois pratica a adoração de deusas da natureza para tentar curar as feridas do patriarcado. Ok, então vamos lá. Feministas, lésbicas e movimentos radicais. Interessante. O que os anjos caídos têm interesse? Não é nos homens, certo? Até tem algum interesse porque os Néfilins, muitos deles praticavam sodomia, tá? Então, assim, tem algum interesse, mas é mínimo, tá? Os interesses deles principal são as mulheres, tá? Isso aqui é voltado às mulheres. Esse tipo de bruxaria, que inclusive essa bruxaria, esse tipo de feitiçaria foi ensinada pelos anjos caídos. Ok. Mas são adoradores da natureza e têm rituais religiosos que incorporam atos sexuais como adoração. Acreditam que podem jogar encantamentos, práticas que é proibida pela Bíblia, pela Torá, tá lá no Antigo Testamento. Aí o pessoal vem, Afonso, as leis estão proibidas, Então, feitiçaria não tem problema, certo? Portanto que eu não maltrate ninguém com a feitiçaria, então a pessoa vai falar isso. Não, a feitiçaria está proibido, está lá na lei. Quem diz que as leis estão anuladas, está falando que a lei que impede bruxaria está anulada. Afonso, mas se a pessoa fizer bruxaria e não maltratar ninguém, ela fizer bruxaria só para ganhar dinheiro, aí pode, não pode? Não pode. Então, assim, quem diz que a lei do Antigo Testamento está anulada é a favor de bruxaria. Não, na verdade, Afonso, eu não sou a favor de bruxaria. É sim, cara. Se você fala que a lei do Antigo Testamento está anulada, você está dizendo que isto aqui é permitido. Encantamentos, prática proibida pela Torá. Você está dizendo que essas práticas que são proibidas pela Torá, o Pentateuco, são permitidas agora. Você realmente acredita que o Messias Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, veio abolir a lei da Torá, que impede fazer feitiçaria? Não me parece, verdadeira essa afirmação. Então vamos lá. Adora uma deusa que é representada pela lua e pelo deus cornífero, que é representado pelo sol. Lembram do deus cornífero? Daquele documentário do Walter Reith, que ele fala da conexão islâmica? É a mesma coisa, pessoal. Tudo entrelaçado, tudo junto. Deixa eu voltar aqui para mim novamente a tela. Tudo entrelaçado, tudo junto. Aí, quando eu falei sobre aquele sinal, né? E inclusive até o Leandro do Inteligência Natural fez um vídeo para se explicar, porque tinha muita gente perguntando se ele entrou para a maçonaria. Ele fez um vídeo. Olha, eu confesso que eu fiquei decepcionado com o vídeo dele. Fiquei muito decepcionado. Não estou falando que o Leandro tornou-se maçom, não é isso. Mas ele fala que tem que ter um equilíbrio, que ele faz esse sinal aqui porque ele viu o pessoal da Espanha, da Argentina, de outros países que são terraplanistas, fazendo esse sinal, então ele achou legal e quis copiar também. Mas isso daqui é um claro sinal maçônico.
Será que ele sabe que o pessoal terraplanista da Argentina, da Espanha, se tem algum maçom que foi quem ensinou esse símbolo aqui, essa simbologia? E ele, no vídeo dele, praticamente que defendeu. Não, eu não entrei para a maçonaria, ainda bem, Leandro, que você não entrou, mas que esse símbolo é maçônico, eu nunca disse que você tornou-se maçom, mas que a gente tem que ter equilíbrio com aquilo que é errado, Leandro. Peraí, equilíbrio com aquilo que não presta? Esse equilíbrio é sinônimo de aceitação. Não, nós já fomos comprados e lavados no precioso sangue do Messias. A gente não tem que ter equilíbrio com isso, não. A gente tem que combater, tem que expor. Conforme eu já mostrei aqui, Efésios 5, do 11 ao 16. A gente tem que expor isso. Se você ficou zangado comigo, eu peço desculpas. Eu sei que você não é maçom. Eu fiz o vídeo não com a intenção de falar de que você é maçom, mas que esse sinal, tudo plano, já é um claro sinal de que sim, o pessoal terraplanista está sendo infiltrado. Isso está claro como essa luz que está aqui iluminando o preto latino aqui. Agora tem que ter equilíbrio com aquilo que não presta. Não, a gente tem que fazer isso daí que o professor Afonso fez. Tem que expor. Tem que expor. Eu vou dar ouvidos a uma pessoa que assumiu que já praticou a Wicca, se é que ainda não pratica, que ela disse naquele vídeo que ela retirou porque recebeu muitas críticas, que ela não se converteu ao Islã, mas que pratica certas coisas que ela aprendeu do Alcorão. O Alcorão está lá escrito nas suras que não é pecado que se deve matar um cristão e um judeu. E você, Leandro, ainda recomenda um canal desse? E tem que ter equilíbrio? Pelo amor do Pai. Pelo amor do Pai, sinceramente. Pelo amor do Pai. Volto a repetir aqui, nada contra você, Leandro. Ao contrário, admiro a sua inteligência, sou inscrito no seu canal, vi muitos vídeos quando estava estudando, ainda que não aceitava, mas eu estudava, comparava, lia aqui, acolá sobre a Terra plana, mas agora não, agora tem que ter equilíbrio e ficar recomendando um canal que está ajudando como ela disse, né, no analfabetismo funcional do povo brasileiro. Porque isso que foi mostrado aqui não é porque é o Gustavo, longe de mim tal coisa, mas isso que foi, eu não tenho esse complexo de superioridade. Ela sofre de um complexo de superioridade tremenda, se sente superior a várias pessoas. Eu a convidei para um debate, ela fugiu. O dia que ela quiser, eu estou à disposição. Amanhã é domingo. Vamos marcar, que alguém entre em contato com ela. Vamos marcar, vamos debater sobre o Islã. Ela falou que já leu várias vezes o Alcorão, está lá marcado, etc. e tal. E eu só vou fazer essas perguntas que eu estou colocando aqui para vocês. E ainda defender uma coisa dessa, aí não dá, sinceramente. Não dá. Realmente não dá. Outra coisa que eu quero mostrar aqui, deixa eu abrir mais aqui. Eu já ia terminar, mas tem 1h36. Deixa eu colocar aqui. Albert Pike e as 3 guerras mundiais. Opa, não saiu nada. Vamos lá. Albert Pike e as 3 guerras mundiais. Aqui, esse link aqui. Opa. Deixa eu colocar minha foto aqui para cima. Aumentar um pouquinho. Tá aqui, ó. Albert Pike foi o grande comandante da maçonaria norte-americana de 1859 a 1891. O cara, por exemplo, era reconhecidamente um gênio, falava 16 idiomas fluentemente, formou-se pela Universidade de Harvard,
alcançou a patente de general de brigada do Exército Confederado na Guerra Civil, conhecia perfeitamente o sistema ocultista judaico, a Cabala, o sistema fundamental da nova ordem mundial. Então, quando eu bato aqui sobre o Rabá Lubavitch, sobre a Cabala e aqueles judeus que são sinagoga de Satanás, saiba que está tudo misturado. Aqui diz o seguinte: o poder deles é sobrenatural, mas é luciferiano. Yahweh controla até mesmo as hordas demoníacas e o líder delas, Satanás. Tem uma parte que eu não vou ler tudo esse artigo aqui. Está aqui, ó. Deixa eu ver se dá para aumentar. Não dá. A Primeira Guerra Mundial foi planejada para permitir que o governo czarista da Rússia fosse totalmente derrubado. O novo governo russo foi previsto como ateísta e militarista. Além disso, Pike especificou que esse governo russo seria comunista. Karl Marx tinha publicado seu manifesto comunista em 1848, exatamente 22 anos antes dessa profecia ocultista por meio de Albert Pike. Não é interessante que o número ocultista 22 continue aparecendo? Os números múltiplos 44 e 66 também aparecem, como veremos em instantes. A história registra que essa Primeira Guerra Mundial realmente ocorreu como descrito. As potências ocidentais na Europa, em conjunto com os Estados Unidos, financiaram a expedição de Lenin até a Rússia, financiaram seu governo e, depois disso, financiaram o comunismo, ou seja, a direita financiou o comunismo. Essa historinha é para boi dormir. De direita e esquerda não existe. Entenderam, youtubers de direita? Vocês que também ficam fazendo propaganda da maçonaria, anunciando o grupo Avança Brasil, que é um grupo de maçons. Entenderam? Parem de desinformar as pessoas. Vocês serão cobrados. Vocês serão cobrados. E quando a mão do Todo-Poderoso de Iá pesar sobre a cabeça de vocês, aí não vai ter choro, ou melhor, vai ter choro e muito ranger de dentes. Então, aí está. A história registra que essa Primeira Guerra Mundial realmente ocorreu como descrito. Quer dizer, foi uma guerra planejada. As potências ocidentais na Europa, em conjunto com os Estados Unidos, financiaram a expedição de Lenin até a Rússia, o famoso trem carregado de dinheiro. Financiaram seu governo e, depois disso, financiaram o comunismo. Inglaterra e Estados Unidos ajudaram no financiamento do comunismo. Então, não existe essa coisa de direita e esquerda. Quando você ver algum youtuber falar nisso, mostre isso daqui e fala, você está mentindo. São dois braços de um mesmo corpo. E aqui diz que as grandes potências ocidentais na Europa, em conjunto com os Estados Unidos, financiaram a expedição de Lenin até a Rússia, financiaram seu governo e, depois disso, financiaram o comunismo russo, pelo menos uma vez a cada década, dali para frente. Contra fatos não há argumentos, meus amigos. Não há argumentos. Nós estamos, infelizmente, rodeados de desinformantes. Infelizmente. A Segunda Guerra Mundial foi prevista para originar entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Entretanto, um dos resultados planejados dessa guerra era fortalecer um novo governo comunista russo, para que ele enfraquecesse e destruísse os outros governos e religiões. Foi daí que a Alemanha perdeu. Porque como nós vimos que russo não bate com o alemão e alemão não bate com o russo. Estão compreendendo como tudo isso é um jogo? E um jogo de xadrez? Aí diz aqui sobre a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial foi prevista para ser entre o judaísmo e o islamismo. Essa profecia é incrível sob muitos aspectos. Aí diz assim,
começando com o fato dessa profecia sobre uma terceira guerra mundial ter sido feita em 1870, quando Israel ainda não existia como país. Então, voltando aqui, já vou terminar, meus amigos. Essa coisa de esquerda, direita, eu sou de direita, nós que somos de direita, nós que somos conservadores, seja do Messias, seja de Yahweh, mas não seja de partidos políticos. Por isso, eu não voto mais em ninguém. Não vou votar aqui, não vou votar em 2020 no Brasil, 2022, não voto mais em ninguém. Seja inteligente, não alimente esse sistema. Mas dia 25 teremos a manifesta, no Dia do Soldado. E estão aí loucamente pedindo contribuição à torta e à direita. Contribuição, ajuda o Vaquinha, o Pantreon, sei lá como se fala, o Apoia-se. Temos que alugar um caminhão de som, temos que fazer isso, fazer aquilo. Ajude-nos, ajude-nos. Está aí o outro, o pagão do leu do dólar, quer juntar 100 mil reais, dá para comprar uma casa. Dá para comprar uma casa popular, 100 mil reais, para montar um estúdio. E agora está falando que o Bolsonaro não presta, que tem que ser o Mourão. Como também o Dom de Enganar e a Priscilão Fimose querem o Mourão como presidente. Nós vimos aí. O Mourão, além de maçom, lembram do hino? Dos Dragões do Ar? Que é uma cópia do hino da SS nazista? Então, essa é a situação do Brasil, meus queridos. Essa é a situação. E tem gente que defende, que está lutando, entregando-se, brigando com a família. Eu sei que vai ter muita gente que vai reclamar aqui, coisa e tal. Logicamente, eu falo tudo isso que eu estou passando por vocês, porque se eu estivesse aí no Brasil, já tinham cancelado meu CPF. Certamente já teriam cancelado meu CPF se eu estivesse aí no Brasil. Olha, seja inteligente, não vá a manifestação nenhuma no dia 25 e não vote em ninguém. Vou ler novamente aqui, Efésios 5. Abra sua Bíblia aí, Papudim. Efésios 5. Vamos lá. Está aqui. 5:11 diz assim, olha. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Então, não podemos ser cúmplices. E quando a gente vota em um sem vergonha, como vários que nós temos aí no Brasil, e aqui também, nós estamos sendo cúmplices. Vocês queriam saber a minha posição? Estou deixando bem claro. Não vou votar em ninguém. E meu conselho, claro, eu não mando na vida de vocês. Você quer ir? Vá. Mas não perca o seu tempo com manifestas. Não perca o seu tempo com manifestas. Não dê dinheiro para a compra de estúdio, apoiando para o aluguel de caminhão de som. Não faça isso. Seja de Iá ou de Iá. Porque aí você tem muito mais a ganhar. Muito mais a ganhar. Quer mudar o mundo? Cuide primeiro da sua família. É aí que começa a sociedade. Trate e cuide da sua família, da sua casa. É aí que começa a sociedade. Bom, vamos despedindo. Um abraço para o Reale O Moreira, Jefferson Leão, Edson Poesia, Cida 1405, Carla Matos, Ronick Júnior, M. Melo Eliane, DDS 1865, Ismênia, Bruno Bezerra, Carlos Silva 9527, né? Carlos Silva 9527, Fernando Cardoso, um abração para você, Fernando. Paulo Valdeor e vários outros que estão aí. Aqui pelo chat do canal, eu vejo aqui o Anderson Nascimento,
Lucilara, Emerson Delgado, Dylan Maza, Jussara Dunice, Emerson Delgado, Mary Pereira, Adriano Honório, Júnior Santos, Anselmo Moura, Heitor DC, Vânio Sá, Reino Plano, Peregrino Puritano, Miros Ló, Enio Garcia, Morgan Souza, um abraço para você, meu querido, Marcos MVM, Marcelo de Souza, Mauriceia Souza Prata, Ícaro Pinheiro, alerta sempre, boa noite a todos vocês. Foi um prazer imenso. Muito obrigado pelas suas orações, pelos votos de felicidade enviados e desejados à minha esposa, que se tornou americana. Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta com mais um Hangout e vou continuar tentando abrir os olhos das pessoas. Podem baixar esse material, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, de Instagram, na sua página no Facebook. Se você tem um canal, pode utilizar esse material sem nenhum problema, porque a verdade tem que ser mostrada. Custe o que custar, doa a quem doa. Tá bom? Beijão no coração de todos. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau. dreamt about how things were. And then I woke up here.